Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Home Staging. Nessa aula veremos o investimento necessário para o imóvel, seus custos e ainda mostrarei 6 passos para um home staging de sucesso. Meu nome é Tatiana Matalo e vou acompanhar vocês durante toda essa aula. Vamos lá? Bom, investimento pessoal, quanto se deve investir para aplicar as técnicas de home staging em um imóvel? Pessoal, a primeira coisa, varia muito de imóvel para imóvel. Tem 3 pontos que são essenciais para a gente entender esse custo. O primeiro, a metragem do imóvel. Qual é a metragem do imóvel que está sendo avaliado? É um imóvel de 60 metros quadrados? Claro que ele vai ter um custo menor e inferior do que um imóvel de 100, 150 metros quadrados. Mas não somente isso, muitas vezes um imóvel maior, ele está em melhores condições que um imóvel menor. Então, a metragem influencia diretamente e o estado do imóvel influenciam diretamente no custo e investimento do home staging, ok? O segundo ponto, necessidade ou não de reforma. Esse imóvel, ele precisa de grandes reformas, ele possui grandes infiltrações, manchas, bolor, ele precisa de reparos em rachaduras, trincas. Qual é o estado desse imóvel? Então, a reforma, necessidade ou não de uma reforma, também vai impactar diretamente os custos do home staging. E o terceiro ponto, também muito importante, é o tipo de home staging que vai ser aplicado a esse imóvel. Será um home staging completo, um home staging parcial ou um home staging virtual? Vamos dar uma olhadinha nesses índices que são muito importantes para a gente entender. Então, em linhas gerais, quando o imóvel não precisa de reforma, ele está num estado, digamos, ok, sem necessidade de grandes reformas, é somente ajustes, reparos e manutenções, a gente considera um índice de 1 a 3% de investimento em cima do valor do imóvel, ou seja, um imóvel, trouxe aqui um exemplo para vocês, um imóvel que custa R$500 mil, o valor dedicado ao home staging vai variar de 1 a 3% de R$500 mil, ou seja, estamos falando aqui de um custo aproximado de 5 a 15 mil. Então, esse valor, essa faixa, é um parâmetro que vocês podem utilizar como um recurso financeiro para a aplicação das técnicas do home staging. Vale lembrar, pessoal, uma coisa super importante, um imóvel parado, ele tem custos fixos que também devem ser considerados. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? Digamos que a gente tenha um imóvel com os custos fixos de condomínio R$ 1.100 por mês e de IPTU R$ 200 por mês. Então, estamos falando que um imóvel fechado, parado no mercado, ele custa aproximadamente R$ 1.300 por mês. Em 6 meses, nós estamos falando que o gasto para manter esse imóvel fechado está em torno de R$ 7.800. Sendo que o investimento do home staging gira de 5 a 15 mil reais. Então, o valor do imóvel fechado, os custos fixos são muito elevados. E aplicando as técnicas de home staging, você alavanca a venda, você dá uma velocidade de venda muito maior. Então, ter um imóvel parado, fechado, que não consegue vender, ele tem mais despesas do que o custo para a aplicação do home staging. Então, isso é muito interessante vocês entenderem e até como argumento, né, para o cliente, essa questão dos custos fixos tem que ser muito bem contabilizado, porque realmente é um custo desnecessário e o home staging, muitas vezes, o custo do home staging é inferior ao valor dos custos fixos do imóvel. Olha essa notícia que interessante que eu trouxe para vocês. Uma imobiliária nos Estados Unidos, a Coldwell Banker, fala o seguinte: para se ter uma ideia, uma pesquisa realizada pela Coldwell Banker, imobiliária nos Estados Unidos, mostrou que normalmente imóveis que passam por um processo de home staging são vendidos em 2 semanas por um valor de até 4,7% a mais do valor original que estava sendo pedido pelo imóvel. Então, é uma valorização e uma venda mais rápida
quando o imóvel recebe as técnicas do home staging. Então isso é muito interessante, esse é um dado importante de uma grande imobiliária nos Estados Unidos. Então olha como aumenta o valor percebido do imóvel, 4,7% do valor final de venda. Então é muito interessante esse dado para vocês. Trouxe aqui para vocês também um case de sucesso. Olha que interessante, nesse vídeo vocês vão ver. Com um investimento de R$190 mil nesse imóvel, ele valorizou R$400 mil. Então, é um percentual muito grande. Vamos ver esse vídeo junto comigo para vocês entenderem o que foi feito nesse imóvel e o quanto ele valorizou. Eu acredito que vocês, depois que conheceram um pedacinho ainda da casa, devem estar curiosos de saber mais ou menos quanto é o investimento nesse tipo de trabalho de home staging. Essa casa, ela tem quantos metros quadrados, Camila? 330. A casa, né, e terreno 550. São 4 quartos, né? Você viu uma sala bem espaçosa. A gente ainda não viu, mas tem ali na entrada um escritório e um lavabo. Então, mais ou menos um imóvel como esse. Quanto seria o valor do homestay, já que é uma casa também avaliada em mais ou menos 3 milhões? Isso, de 35 a 40 mil reais. Para fazer o homestaging nela. E aí isso inclui toda a parte do seu serviço, de seleção das peças, né? Peças do seu acervo, toda a montagem, fotografia. Locação dos móveis reais, né? Que a gente estava com os parceiros, e a curadoria dos objetos todos. Ela estava completamente vazia, né? A gente inclusive fez uma vistoria e foi cobrada uma consultoria para essa primeira etapa, porque tinha muitas coisas para fazer de reforma. E outra coisa que eu ia te perguntar, ele teve um investimento também nas manutenções da casa, que você tem ideia de mais ou menos quanto foi? Em média uns 150 mil, porque ela estava muito depreciada. Tinha coisas graves, assim, infiltrações, rachaduras, muitas coisas assim que tinha que fazer mesmo, né? Então ele investiu mais ou menos 150 mil nessas manutenções e mais 40 mil no homestaging. Isso. E qual era o valor que ela estava avaliada antes? Como é que ficou, né, o valor quando ela voltou para o mercado? E como é o preço aqui da região? Tá, ela estava avaliada mais ou menos 2 milhões e 300. E 2 anos e meio sem... As propostas que tinham eram abaixo de 2 milhões, então eles davam o valor de um terreno, que é o valor da região. E agora, né, ela está avaliada em 2.800 e na região é na faixa de 3 milhões, um imóvel similar. Legal, né, pessoal? E super importante, isso são experiências realizadas aqui no Brasil e olha como tem sido o impacto, né, o quanto isso valoriza, com o quanto o homestaging valoriza o imóvel. Esse vídeo está na íntegra para vocês assistirem com calma na plataforma do aluno. Bom, aqui eu trouxe para vocês 6 passos para um staging de sucesso. Vamos dar uma olhadinha? O primeiro ponto é a tipologia, né? Então, quais são os tipos de home staging que vão ser utilizados naquele imóvel? É o primeiro passo, é entender o tipo de home staging. Se vai ser um home staging completo, um home staging parcial ou um home staging virtual. Esse primeiro ponto, essa primeira etapa, ela representa 4% de todo o processo de home staging. Por quê? Porque é o diagnóstico, é onde você vai entender que tipo de home staging vai ser feito naquele imóvel. O segundo passo é o briefing, né? É entender o mercado. Aquele imóvel está sendo vendido para qual público? Né? E o entendimento de como você vai aplicar as técnicas do home staging para o público deve ser definido no briefing. Esse processo representa 4% do todo, ok? De todo o processo de home staging. O terceiro ponto, e super importante, é o investimento estratégico. Então a gente sabe que em imóveis que não necessitam de reforma, a gente tem uma média de investimento de 1 a 3%. Porém, muitas vezes, esse investimento ele deve ser estratégico e deve ser aplicado nos pontos mais importantes, nos pontos onde vai fazer a diferença na percepção do comprador.
Então, uma rachadura, uma mancha de mofo, é nesses pontos que você vai pegar esse valor e vai fazer o investimento. São os reparos, as manutenções mais estéticas que vão fazer diferença para o olhar do potencial comprador. Tá? O investimento estratégico é super importante e ele entra aí com essa fatia dentro do processo de 29% do todo desse processo. Por quê? Porque é onde você vai determinar onde você vai direcionar o valor do investimento do homestaging. O quarto ponto para o é o homestaging em si, né? Então essa fatia do processo representa 41%, porque é onde você vai realmente, fisicamente, aplicar as técnicas do homestaging. É todo o processo de manutenção, decoração, despersonalização daquele imóvel. Então, ele representa dentro do todo 41%, ok? Um ponto também super importante é a divulgação. Claro, pessoal, não adianta nada a gente aplicar as técnicas de homestaging no imóvel se ele não for bem divulgado. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, eu vou falar sobre isso com vocês, mas é super importante a questão da divulgação. Quais são os canais onde está sendo feita a divulgação desse imóvel? Esse canal abrange os compradores, os potenciais compradores? Ele está direcionado para o público-alvo a qual se pretende vender o imóvel? Então, a divulgação é um ponto muito importante, também representa aqui na fatia do processo 20%. Tá? Então, é um momento importante também a questão da divulgação. E por último, mas não menos importante, o registro, né? O que significa o registro, pessoal? Significa entender, balizar e avaliar se esse processo do homestaging funcionou para aquele imóvel. É ter parâmetros, é mapear para cada homestaging aplicado em cada imóvel, você ter um registro, né? Então, quanto foi investido, qual o retorno que teve, em quanto tempo aquele imóvel foi vendido. Então, o registro do processo como um todo é muito importante, até mesmo para qualificar, para quantificar os próximos projetos em homestaging que você vai aplicar em outros imóveis. Então, o registro de todo o processo é sempre muito importante, até mesmo para se adequar para os próximos clientes. E aqui eu trouxe um exercício comentado, vou fazer aqui junto com vocês, para vocês pensarem um pouquinho, mas está fácil. Se você ficou até aqui, acompanhou a aula inteira, vai conseguir responder com tranquilidade. Vamos lá, pessoal. Qual o percentual que podemos aplicar para definir o investimento em homestaging para imóveis vazios e sem necessidade de reforma? De 4 a 5% do valor da venda do imóvel? Será que é tudo isso? Vamos lá. Letra B, segunda opção, de 1 a 3% do valor de venda do imóvel. E letra C, de 1 a 3% do valor de locação do imóvel. A última a gente já sabe que não é, né? A gente trabalha aqui com o valor de venda do imóvel e esse percentual gira em torno de 1 a 3%, ou seja, a resposta correta é a resposta da letra B, de 1 a 3% da venda do valor do imóvel. Chegamos aqui à conclusão da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Desejo a todos bons estudos. Nos vemos na próxima aula.